ponto, agora vamos entrevistar Luciara de Aragão, professora, jornalista, mestre e doutora em Relações Internacionais. Boa noite, Luciara. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Uma boa noite para todos. Espero voltar aqui outras vezes para tratar de assuntos referentes ao meu trabalho e colaborar, inclusive, com esse programa tão interessante que eu sempre acompanho. Ok, nós agradecemos. Luciara, recentemente você criou um site de programas de estudo pós-graduado. Eu queria que você falasse aí para o assinante o que vem a ser esse site, o que é que ele pode informar, como é que você pode acessá-lo. Bom, é o seguinte, como vocês vêm observando, há uma difusão muito grande de universidades em Fortaleza. Essas universidades, elas proliferam com cursos, elas oferecem uma gama muito grande de serviços, e a PUC São Paulo está muito ausente. Então, o programa de estudos pós-graduados em História, na pessoa da professora doutora Ivone Dias Avelino, tem um núcleo, que é o Núcleo de Estudos de História Social da cidade. E eu integro esse núcleo em São Paulo, e ela me pediu para que eu, em Fortaleza, fizesse um site específico para jogar a história social na rede, como disse o Diário do Nordeste, numa nota muito simpática que deu a respeito da PUC de São Paulo. E então esse site é o www.nescfortaleza.com. Nós temos uma linha de pesquisa que é Cidadania, Relações Internacionais e Mídias. E agregamos pesquisadores, estudiosos, interessados nessas três linhas de pesquisa, né? Aliás, nesses três assuntos vinculados a uma única linha de pesquisa. Agregamos em Fortaleza os assuntos de cidadania vinculados à Sociedade Cearense de Cidadania, a SOCER, que em Fortaleza existe sob o patrocínio de Dom Helder Câmara, com o lema Ação, Justiça e Paz. No momento, a SOCER já não é mais tão atuante como foi antes, quando era a gestão do Dr. Hildson Magalhães Martins. E então, ela foi incorporada ao NESC e segue fazendo seus eventos e atuações. Nós queremos participar e fazermos assim, uma interação com o público que nos vê, que nos lê, que nos ouve, para que nos sejam enviadas notícias referentes a eventos culturais. Queremos participar, interagir com pessoas vinculadas a lançamento de livros, publicações, porque esse é o nosso métier específico. E essa principalmente é a nossa função. Agora vocês também podem me perguntar o que é o NESC, né? E o NESC existe há 25 anos. É um grupo de São Paulo, que inclusive tem um pessoal, são 50 integrantes. Professora, fique à vontade, a senhora pode também fazer as outras perguntas também, a gente fica só olhando aqui. Não, é porque eu sei que ainda, como só tem 45 dias esse site, eu sei que esse site ele é pouco divulgado, e é interessante que as pessoas mais ou menos já tenham uma ligação e saber o que ele é. Sim. Mas, Luciara, no caso, a pessoa que queira, né, divulgar o seu trabalho, o seu artigo, como é que ele tem que fazer? Ele passa o e-mail para o site? Existe alguma comissão para poder avaliar? Existe sim. Naturalmente, nós temos que ter um conselho editorial, né? Já aconteceu de pessoas não ficarem satisfeitas porque o artigo não é um artigo recusado, se coloca dessa maneira. Sugerimos que sejam feitas modificações, porque não é possível colocarmos no ar todos os artigos que nós recebemos. Os trabalhos científicos que vocês buscam, que tipo de trabalho científico? Qual é a excelência que é exigida? Não, de fato, é que a pessoa escreva de uma forma inteligível e que corresponda às nossas expectativas do ponto de vista também do respeito à língua portuguesa, né? E que esteja dentro especificamente dessa linha de pesquisa. Por exemplo, cidadania. Recebemos já trabalhos vinculados, por exemplo, a idosos nas cidades. Esse é um trabalho que foi enviado por uma psicóloga e, naturalmente, ele já vai ser posto no ar.
Na parte de relações internacionais, nós recebemos um trabalho que também já foi aprovado sobre uma visão das relações Brasil-Venezuela. Entende? Então, esses trabalhos, que são veiculados ao site, eles têm a chancela de trabalho científico quando admitidos, do ponto de vista acadêmico? bom... Porque não tem aquela história de se fazer as publicações, né? É o seguinte, para ficar isso mais fácil, nós colocamos assim, colunas, é uma parte, colunas. A segunda parte, nós colocamos cidades. Vou lhe dar um exemplo. Faleceu Dom Pedro de Orleans e Bragança, né? Então, nós recebemos toda a biografia do príncipe e o que é que ele fez de interessante por Petrópolis. Então, nós colocamos na parte relativa às cidades. O lançamento de um livro, todo aquele release relativo ao lançamento do livro, ao autor, uma pequena biografia, nós colocamos também na parte de cidades. Então, eu estou vendo, Luciana, que parece muito contraponto. Basta você ser interessante, ter alguma coisa a mostrar que você aparece. Eu acho que nós estamos encontrando a similitude. Quem sabe também, né, o contraponto vai nos enviar, ou via contraponto, alguma coisa interessante para ser publicada. Porque nós não temos, de maneira nenhuma, fins comerciais. Nós queremos colaborar com o crescimento da cultura, principalmente em Fortaleza. Esse é nosso objetivo. Quem mantém o site em funcionamento, vocês recebem algum incentivo governamental? Como esse trabalho científico é mantido financeiramente? Olha, não existe nenhuma verba de governo, de município, nada. Nem a própria PUC São Paulo subsidia isso. Nenhuma ONG chegou para... Não temos ONG, não. É o nosso próprio bolso, nossa própria boa vontade. Fazemos totalmente uma cota. Voluntário. É um trabalho totalmente voluntário. Cada um de nós que gosta de ler, de escrever, de falar, de ir a eventos culturais, nós nos reunimos, achamos por bem que isso valia